Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde, lendo em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 até o versículo 22. 1 Samuel 8, de 1 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti hoje. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Meus irmãos, o argumento do povo de Israel é que os filhos de Samuel já não eram tão bons quanto era Samuel. Já não faziam as obras que Samuel fazia. Já não tinham o mesmo grau de compromisso com Deus que Samuel tinha. E por isso eles exigem de Samuel um rei. Que Deus, por intermédio de Samuel, lhes dê um rei. Meus irmãos, toda escolha tem consequências. Samuel se sentiu rejeitado e Deus tratou logo de consolar-lhe o coração, dizendo: Olha, não foi só você que eles rejeitaram, rejeitaram a mim também. Não fique triste, Samuel. Eu também fui rejeitado. Assim como fizeram com você, como estão fazendo com você, fizeram comigo também. Mas não fique triste, Samuel. Deixe que eles
Atenda o pedido deles. Atenda o pedido deles. Eles querem um rei? Dê a eles um rei. Dê a eles um rei. Atenda o pedido deles. Né? Mas diga para eles quais são as consequências de ter o seu pedido atendido. Eles querem um rei para ser como são todas as outras nações. Dê-lhes o rei que eles querem. Mas diga para eles o que o rei fará com os filhos e as filhas deles. Diga para eles o que o rei fará com o patrimônio deles, com as suas vinhas, com as suas lavouras e com tudo mais, os seus animais. Diga para eles o quanto custa ter um rei. Diga para eles qual é o preço da escolha que eles estão fazendo agora. Meus irmãos, as nossas escolhas, todas elas têm um preço, nos impõem um preço e muitas vezes um preço alto, um preço caro a ser pago por nós, para o qual nós não estamos preparados a pagar muitas vezes. Nós decidimos muitas vezes no entusiasmo, no primeiro momento, sem sequer medir o que será o futuro, o que virá, o que haverá de suceder-se a nós. Meus irmãos, um dos argumentos do povo de Israel é que eles queriam ter um rei para ser como as outras nações. Quem nunca disse, seguramente já ouviu em algum momento aquela afirmativa: você não é todo mundo. Todo mundo tem, mas você não é todo mundo. E quando Deus olha para Israel e responde para Israel: olha, você não é todo mundo, Deus não está sendo maldoso para com o seu povo. Deus não faz isso por maldade, mas Deus, que é onisciente, que é sabedor de todas as coisas, sabe muito bem o preço que Israel pagará pela escolha que fará. A escolha de ter um novo rei. E quando Deus diz, ou quando Deus sugere que aquilo que Israel está pedindo não é bom, Deus não faz com maldade. Deus não faz por ciúme. Mas Deus é bondoso. Deus é misericordioso e não quer que o seu povo padeça. Não quer ver o seu povo perecendo. E por isso Deus sugere, naquele momento, diga: Samuel, não fique triste, mas deles um povo, deles um rei. Mas contudo, Samuel, adverte-os para tudo o que eles haverão de pagar, pelo preço que eles haverão de pagar pela escolha que fizeram. Meus irmãos, é preciso, antes de dar um passo, é preciso, antes de tomar uma decisão, é preciso avaliar muito, muito bem as consequências. Porque todas as escolhas que nós fazemos, elas implicam em consequências para a nossa vida. E nós temos que estar preparados para estas consequências. As consequências das escolhas que fazemos. As consequências das nossas opções. As consequências da nossa rejeição a Deus, ou a consequência da nossa aceitação. É preciso, meus irmãos, muitas vezes, ter a coragem de colocar o pé no chão, de pensar inúmeras vezes, antes de dizer sim ou antes de dizer não, antes de optar por esta ou por aquela escolha. Nós, ao longo dos textos que seguem, vamos ver quais foram as consequências das escolhas de Israel. Israel, lá na frente, vai poder dizer: olha, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz servindo ao Senhor e não sabia. Eu era feliz quando tinha o Senhor como justo, soberano e santo juiz sobre a minha vida e eu não sabia. Naquele momento eu era feliz, mas eu não tinha me dado conta disso. Meus irmãos,
Assim também, antes de fazer qualquer escolha, tenhamos a coragem de pensar em todas as possibilidades. Tenhamos a coragem de não decidir no entusiasmo, na empolgação, mas de medir muito bem as nossas escolhas, as opções que fazemos ou que haveremos de fazer. Que Deus nos abençoe a todos nós. Que Deus nos oriente para que possamos fazer boas escolhas. Escolhas das quais nós não venhamos a nos arrepender. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, Santo Deus, muitas vezes colocados diante de dilemas como esteve o teu povo no passado, tendo, Santo Deus, diante de nós a tentação de fazer escolhas, ó Deus, que nem sempre são escolhas certas, que nem sempre são escolhas perfeitas, escolhas que haverão de trazer paz para o nosso coração, mas escolhas, Santo Deus, muitas vezes que trarão para a nossa vida consequências ruins. Mas ainda assim nós insistimos, Senhor, em fazer estas escolhas. Ó Deus, te pedimos que tu cuides de nós, que tu nos oriente, que tu nos guarde, que tu nos abençoe, que tu nos dê a tua paz. Ó Deus, que tu nos capacite para que possamos fazer sempre as melhores escolhas e que as consequências, Santo Deus, nunca sejam pesadas, difíceis, ruins, mas que sejam sempre, ó Deus, bênção, que sempre tragam alegria para a nossa vida e para o nosso coração. Orienta-nos, ó Deus, a cada dia, dando-nos, ó Deus, sabedoria do alto, para que possamos discernir o bem do mal, o certo do errado e a morte da vida. Atende, Pai, a nossa oração. Nós te oramos desde já, agradecidos por aquilo que haverás de fazer, pois te oramos no nome de Jesus.